Eu vou ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 13. Eu quero ler com você e nós vamos estar conversando sobre algo que Deus tem trazido a nós como presbitério, a nós como igreja, para esse novo tempo, esse novo ano, né, que Deus nos desafia. Então, 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 13, agora que eu percebi que eu estou sem óculos, mas tudo bem, não tem problema nenhum, eu tenho aqui escrito. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Aquela versão mensagem, ela traz também uma colocação muito interessante. Diz assim, né, 1 Coríntios 13, 13: mas, por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo: a confiança firme em Deus, fé, a esperança inabalável e o amor extravagante. E o melhor destes três é o amor. Até aqui. Pai, nós clamamos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Nós clamamos do Teu Espírito Santo falando a nós. Clamamos do Teu Espírito Santo trabalhando as nossas mentes, vidas, o nosso coração, para tudo aquilo, ó Deus, que Tu tens para as nossas vidas, para os dias de hoje, Senhor, para o tempo que está chegando, o novo tempo que está chegando, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, fala, Senhor, com toda a liberdade. Desta maneira, colocamos as nossas vidas e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, queridos, na humanidade, de uma forma geral, para todos, nós vivemos projetos. A vida, o existir é um grande projeto. A vida é um grande projeto, né? E cada um de nós vivemos projetos, não é certo? A nossa vida, por exemplo, o fato de vir à luz já é um projeto, né? Que tem que ser desenvolvido e tudo mais. Aí você vem à luz, você nasce pequeno, é um projeto de gente grande, né? Mas é pequeno e tem que crescer, né? E a vida da gente vai entrando em projetos, e aí o projeto educacional, de formação, né? Aí vem o projeto do crescimento, desenvolvimento de valores, da identidade, aí vem projetos de formação profissional, né? Aí no meio desse caminho tem um projeto que a maioria das pessoas tem, e eu sei que você já tem um projeto aí para amanhã, né? Que é para voltar para a dieta, não é verdade? Aquele projeto ali, né? Então, são projetos, tá certo? A vida da gente é um projeto, né? E não existe coisa melhor do que estarmos vivendo projetos. Sabe uma coisa interessante que acontece quando o ser humano, ele não tem mais projetos, não tem mais propósito, destino, nós encontramos muitas vezes isso como causa de muitas tentativas de suicídio, de desestruturação, de depressão, porque foi algo que Deus criou. O projeto humanidade é um projeto de Deus. A sua vida é um projeto de Deus. O reino é um projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus. O casamento é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Uau! Deus é um tremendo, né? Hebreus fala que Ele é um tremendo arquiteto, né? Que ele trabalha. Agora, olha só que projeto ousado esse. Lucas capítulo 21, a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras
não passarão. Uau! Que projeto! Que projeto! Esse projeto aqui fala acerca do quê? Não, errou, não é do silêncio. Do que mais que ele fala? É do reino de Deus, exatamente. Esse projeto está falando acerca do reino de Deus. E é algo para você depois refletir e meditar, quem sabe você, na sua casa, Lucas 21, 33, esse texto, mas você meditar assim, puxa, eu estou vivendo esse projeto, ao qual o Senhor diz, vai passar céus, vai passar terra, porém, as palavras dele não passarão. Então, existem palavras, existem princípios, existe a palavra do Senhor acerca para a minha vida. Eu creio no Senhor, eu creio na palavra de Deus. Então existe aqui sim a palavra do Senhor para a minha vida. Depois você faz essa reflexão. Eu estou vivendo esse projeto, eu estou vivendo isso que o Senhor diz, que vai passar todas as coisas, mas a palavra dele não vai passar, a palavra dele vai acontecer. Eu estou vivendo isso, eu estou dentro disso. Depois você reflete um pouquinho. Agora, uma coisa interessante, querido, olhando assim, vendo a questão de projetos, vamos pensar num projeto, sei lá, pegar um exemplo qualquer, um projeto de uma construção de uma casa. A construção de uma casa. Para que esse projeto se concretize, eu estou falando do projeto de uma construção de uma casa, mas você pode pegar um outro projeto qualquer, um projeto que existe para a sua vida, um projeto que você pensa, mas eu quero falar sobre o que é fundamental num projeto. Existem alguns elementos que são fundamentais para que haja a concretização, a realização e, logicamente, o fruto de um projeto. É ou não é verdade? Tem elementos básicos. Eu vou pensar numa casa, eu vou precisar primeiro de um fundamento básico que é recurso financeiro. Se eu não tiver, não dá, né? Um outro princípio básico é que eu vou precisar de recursos humanos. Se não tiver gente para trabalhar, não adianta, que eu sozinho vai demorar um pouquinho para esse projeto ficar. Eu não sei construir casa, não entendo da coisa, então vai ficar pior ainda. Então, eu preciso de pessoas. Não é isso. Agora, eu preciso de uma visão, de um sonho. Eu tenho um sonho assim, de uma casa de 2 andares, um telhado assim. Então, em cima desses elementos básicos, esse projeto tem condição de se concretizar e se realizar, certo? E assim é com qualquer projeto, existem fundamentos básicos. Eu quero trazer, e eu quero ver com você, sobre o projeto Reino de Deus. 3 fundamentos básicos que a palavra de Deus, que a Bíblia, que o Senhor traz para as nossas vidas. E uma coisa interessante é que a Bíblia deixa muito claro esses 3 fundamentos básicos e que eles permanecem até hoje. Nós acabamos de ler aqui 1 Coríntios 13, e que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, eles permanecem. São 3 fundamentos para a vida de qualquer um de nós. Para o nosso viver, são 3 fundamentos que, ali presentes e existentes, eles vão nos levar a viver o reino de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa, vou trazer o contexto desse versículo 13. O capítulo 12 de 1 Coríntios está tratando acerca dos dons espirituais. Depois você pode ler na sua casa os vários dons espirituais, e o capítulo 12 todo discorre sobre isso. E discorre também o capítulo 12, a segunda parte dele, fala sobre o funcionamento orgânico da igreja, falando que a igreja é um só corpo, nem todos são mãos, nem todos são dedos, nem todos são pés, né? Então falando sobre um funcionamento orgânico da igreja. E aí começa o capítulo 13 de 1 Coríntios, tratando acerca do
supremo dom do amor. O supremo dom do amor. Então ele fala ali, os primeiros versículos, tudo que o amor é e o que o amor não é, né? Traz ali. E aí, o final desse capítulo 13, ele termina exatamente dizendo o seguinte: e esses três permanecerão: fé, esperança e amor, sendo o amor o maior deles. Olha só, se nós formos ler a palavra de Deus, todo esse contexto, nós vamos entender que aqui o Senhor está nos trazendo e deixando claro uma mensagem. Ele está deixando claro que os dons são importantes, são fundamentais, mas existem três que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Depois, meu amado, volta a sua leitura a esses dois capítulos, faz uma interpretação de texto ali, e você vai ver o Senhor, a sua palavra, dirigindo, conduzindo a exatamente esse entendimento. Todos os dons são importantes para a edificação da igreja. Três vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E aí, eu quero começar falando acerca da fé. Vou até pegar aqui um elemento para me ajudar. Você está vendo aqui uma cadeira. Essa aqui é mais alta. É uma cadeira de, acho que é de ferro, não é? Olha só, as pernas são de ferro. Aqui, é ferro. Uma cadeira, se ela for te apresentada hoje, cadeira, ela é usada para você sentar. Todo o desenho, o projeto desenvolvido, é para que ela venha a suportar peso e ela venha a resistir você sentado. Você sabe disso, né? Isso é tão básico. E quando você vai sentar numa cadeira, o que é que você faz antes de sentar numa cadeira? Você chega a ela e começa a se questionar: será que foi feito projeto para sustentar o meu peso? Será que esta cadeira é uma cadeira realmente desenvolvida para aguentar de 80 a 350 quilos? Esta cadeira será capaz de suportar um embalozinho se eu sentar? Eu te pergunto, você faz esse tipo de pergunta? Você faz esse tipo de indagação para você mesmo, olhando uma cadeira? Não. Você, para sentar numa cadeira, você olha, se a cadeira tiver com aquela impressão de desgastada, de velha, de tudo enferrujado, se for cadeira de ferro, né? Tudo enferrujado, você vê assim os pedaços de ferrugem caindo, um pedaço do ferro já comido, aí você vai se questionar: opa, será que vai aguentar? Mas de outra forma, não. Você chega e você senta: olha, esse aqui aguentou. Posso até dar uma embaladinha aqui, opa, né? O que é isso? Isso é fé. Isso é fé. A fé, você não usa, você simplesmente sabe que é uma cadeira e você lança a sua total confiança e senta. Você não questiona: mas porque, olha, está ventando, está chovendo, então eu não vou sentar. Não, olha, hoje eu estou passando por um tempo muito triste, então eu não vou sentar. Não, olha, hoje sei lá, aconteceu alguma situação difícil, então eu não vou sentar. Sabe o que eu estou querendo trazer para você acerca da fé, querido? É que a palavra do Senhor nos chama para nós estarmos descansados nos braços
do Pai, do Senhor. Mas a cada dia, por causa de todas as situações e circunstâncias que nos cercam, por causa do nosso coração, nós ficamos questionando, mas será? Será que será que os princípios da palavra, será que eu não tenho que dar um jeitinho? Será que eu não tenho que fazer? Não, olha, eu estou passando um momento difícil. Não, eu estou com questionamentos e interrogações na minha cabeça. Não, eu não estou muito bem. Olha, eu estou bravo com meu vizinho. E será que Deus vai resolver? Aí entrou a dúvida. Aí a coisa balançou. Aí é aquela coisa, você está comparando como se Deus, como se a palavra fosse algo comido por ferrugem, como se fosse algo podre, velho, que está assim em um aspecto de deterioração, de maneira que você não pode confiar para descansar nos braços do Pai. Isso é fé. Fé. Sabe, amados, fé é um fundamento imprescindível no nosso viver, no reino de Deus, se nós queremos agradar a Deus e se nós queremos nos aproximar dEle. Hebreus capítulo 11, o versículo 6, se não me falha a memória, diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé. Sabe, queridos, Romanos capítulo 10, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Qual é a tua dificuldade em desenvolver a fé? A minha dificuldade em desenvolver a fé é ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho ouvido, eu não tenho lido, eu não tenho declarado, eu não tenho decorado a palavra de Deus. E aí, quando vem a chuva, vem o dia difícil, vem a noite, eu não tenho aonde confiar se, não, é mesmo, eu posso me sustentar aqui. Dá para entender? Fé. Fé. Romanos capítulo 14, a palavra um pouquinho mais forte, Romanos 14, 23, diz que o que não provém de fé é pecado. É pecado. O que não provém de fé é pecado. E aí a gente chega no capítulo 17 de Lucas, nós vemos ali os discípulos com Jesus, e os discípulos dizendo assim para Jesus: Jesus, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E aí Jesus, ele responde legal, né? Jesus, ele fala assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa moreira, lança-te ao mar, e ela vai ser transpassada ao mar, ela vai te obedecer. Fé do tamanho de um grão de mostarda. Fé de tamanho. Grão de mostarda, você já sabe, é o menor grão que exista sobre a face da terra. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Deus está colocando acessível a nós. O que Deus estava falando aqui, olha, você não precisa ter fé. Não, se você tiver fé na minha palavra, é simples, é fé na palavra do Senhor. E fé na palavra do Senhor é nela estar andando e obedecendo. Se você tiver isso aí simples, você vai poder ordenar. Uau! Mas não somente isso, queridos, muito mais que isso. Sabe uma coisa que acontece com fé, com a questão de fé, é o seguinte: para muitas pessoas, a fé nada mais significa do que um meio confortável de ignorar o que é desagradável. Você já viu isso? Tais pessoas, elas eliminam as realidades desagradáveis, né, do dia a dia de suas vidas, e de alguma forma se persuadem que com isso estão demonstrando uma atitude cristã, religiosa, de fé.
Porém, a fé verdadeira, querido, ela não evita a verdade, a realidade, nem mesmo quando essa realidade se torna desagradável. E jamais permite que qualquer verdade menos agradável, né, qualquer realidade menos agradável, venha abalar a constância do andar. Por quê? Porque a fé está em Cristo, está na palavra. Tem pessoas que estão passando por momentos, por situações desagradáveis, e para se desfazer delas, assume, não, isso não tem nada comigo, não vai me atingir, não vai, eu estou em Cristo, eu estou exercendo fé, mas a situação está ali. A verdadeira fé não nega a situação que está ali. A verdadeira fé, ela se mantém constante. Sabe, queridos, isso é muito importante. A fé é um fundamento. Fé, a gente não anda aos gritos e aos berros. A fé, sabe, a fé não é aquele negócio assim, hoje eu estou fezudo. Vai ser. Aí passa o hoje, amanhã eu estou fedendo. Não. Fé é constância, é a palavra, é isso. O Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir, o Senhor é fiel, a sua palavra é verdade. Fé, fé. A segunda, esperança. O principal uso do termo esperança na Bíblia, né, teológico, é que a esperança é uma confiança em Deus, no sobrenatural, no poder, né? E que a esperança, ela reside, ela mora, ela habita em Deus. Então, Romanos capítulo 15, o verso 13, a palavra de Deus diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Opa, fé. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Uau! Uau! Esperança. No Novo Testamento, a palavra de Deus traz muito sobre a nossa esperança é quem? Sisto. Alguns têm certeza, outros não. A maioria prefere o silêncio. Não, o Novo Testamento, nós vemos repetidas vezes, primeiro Colossenses capítulo 1, a palavra de Deus diz acerca de Cristo em vós, em nós, é esperança da glória. Cristo Jesus, a nossa esperança é Cristo Jesus. Você já percebe como as coisas se associam? Fé e esperança. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo Jesus, e Cristo Jesus é a esperança da glória. Então, quanto mais nós ouvimos da palavra, quanto mais estamos andando em fé na palavra, nos princípios para a nossa vida, mais esperança vai se despontando à nossa frente, porque estamos crendo em Cristo, confiando nele. Ele é a nossa esperança de passarmos estes dias, de andarmos por esses dias, tendo aflição, mas sim caminhando em segurança, em paz, sem perder a alegria, sem perder o entendimento, sem a poder se lançar por caminhos escusos. Esperança. Interessante, querido. Eu tenho um aspecto aqui que eu não vou entrar, mas só para jogar uma confusão na tua cabeça. Se você pegar Romanos, capítulo, acho que é capítulo 14 também, não sei se eu tenho anotado aqui, não, capítulo 4, diz acerca de Abraão, que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Opa, agora você confundiu. Fica com essa confusão, vai estudar, depois a gente conversa. Mas isso aí é tremendo, queridos. Abraão esperando contra a esperança.
ele creu. A esperança dos fatos naturais já tinham ido. A pessoa, ele olhando para a Sarinha, e a Sarinha é uma velha de 89, 90 anos. Ele olhando para o Abraão 100 anos. Sai daqui alguma coisa? Ele creu. Creu no quê? No que ele creu? Pode falar, gente. Na promessa. Ele creu na palavra do Senhor. Fé vem pelo ouvir a palavra. Ele creu. Ele creu. A partir do momento que ele creu, ele já estava esperando em Cristo, no Senhor, na palavra, que algo ia acontecer. Algo ia acontecer. Mas depois você estuda mais, aí tem bastante coisa que dá para ver. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja a esperança está no Senhor seu Deus, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Uau! Isso é palavra de Deus. Isso já não dá uma fé? Isso já não ajuda a gente a esperar e a gente olhar. Agora, queridos, eu quero poder, sabe, que a gente possa chegar ao seguinte entendimento: o Senhor está por fazer grandes coisas através das nossas vidas. O Senhor, tudo que o Senhor quer fazer sobre a face da terra, Ele quer usar a sua igreja, Ele vai usar as vidas, Ele vai nos usar. E o Senhor está agora por desejar nos levar, a você, a sua vida, a um novo nível de vida, a um novo nível de entendimento, a um novo nível de comunhão, a um novo nível de rompimento no seu dia, nas suas aflições, nas suas necessidades, na situação que te cerca dia a dia, semana a semana, um rompimento. O Senhor quer nos levar. Por isso, o Senhor deixa Romanos capítulo 12, versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. Ah, não tenho resposta. Perseverantes. O Senhor não falou, não, perseverantes. Ah, tribulação, situações difíceis. Ah, paciente, esperando, porque o Senhor é quem cuida de mim. Ele conhece as minhas necessidades. Você estava aqui domingo passado? Ele conhece as minhas necessidades. E o terceiro elemento, queridos, o amor. 1 João capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Uau! Deus, Ele é o amor. Ele é o amor. A expressão completa do amor está nele, porque Ele é o amor. E aí, eu quero fazer uma distinção. Você já estudou isso na lâmina, talvez no mês passado, mas o amor ágape fala acerca do amor que é incondicional, é aquele amor fraternal, é o amor que é voltado ao outro, é voltado a dar-se, é aquele amor que ele é concentrado em ação. Esse é o amor ágape. Então, 1 Coríntios, como eu falei, e o que nós já passamos aí, como referência, né, do texto lido, Coríntios 13, ele diz assim, que o amor, ele é sofredor, benigno, não invejoso,
não leviano, não arrogante, não indecente, não egoísta. Vamos parar aqui um pouquinho só. Tudo isso reflete ação, porque ele é sofredor, ou seja, ele vai sofrer por causa de uma ação, por causa de alguém. Ele não está relacionado com você, consigo mesmo, com uma atenção voltada, mas com uma ação. Ele é benigno, você faz o bem, você abençoa, então é uma ação. Ele não é invejoso, você não tem inveja de você mesmo, né? Mas a questão da inveja está relacionada a outro. Então ele não tem essa ação. Ele não é leviano, fútil. Ele não é arrogante. Ele não é indecente. E ele não é egoísta. É sempre o... E aí, continua, queridos, tem bastante. Ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nunca falha. Ações de dar. Querido, depois você dá uma lida em casa isso, suplicando ao Santo Espírito do Senhor, para abrir os teus olhos, ao teu coração, porque é ação. É isso que o Senhor está falando, é isso que o Senhor está nos trazendo, ação, amar. Sabe, queridos, Atos capítulo 20, tem um texto ali que Paulo diz acerca das palavras de Jesus, recordar as palavras, as ordens do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo está aqui reforçando a questão exatamente do amor, de ação, voltado ao outro, em dar-se. Lucas capítulo 8, versículo 38, o próprio Jesus está fazendo essa referência. Que coisa tremenda, queridos. O amor. Você quer ver um exemplo tremendo? Nós vamos participar da ceia. E o que representa a ceia é exatamente isso. 1 João capítulo 3, o verso 1 diz: vede que grande amor nos tem dado o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Uau! E aí o versículo 16 desse mesmo capítulo diz: nisto conhecemos o amor. Olha só como a gente conhece o amor: que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Uau! Dar esse amor, dar, considerar o outro irmão com honra, fazer o melhor para o outro irmão. Aquilo que eu quero que faça para mim, eu vou fazer para o meu irmão. Primeiro eu vou servir o meu irmão, primeiro eu vou dar ao meu irmão. Sabe, queridos, Cristo Jesus deu a sua vida por nós. E dessa forma, Lucas capítulo 22, 1 Coríntios capítulo 11, falando acerca da ceia, Jesus, ele pegou dos elementos, ele deu graças ao Pai. E nós vamos dar graças ao Pai, louvar ao Senhor pelos elementos, pelo pão, o pão que o Senhor não tem deixado faltar. Por um instante você vai dar graças ao Senhor pelo pão natural que o Senhor não tem deixado faltar, porque Ele conhece as nossas necessidades, conforme nós vimos Mateus capítulo 6 domingo passado. Mas principalmente você vai dar graças pelo pão da revelação da palavra, pelo alimento da palavra, que você tem colocado a sua vida, que você tem andado, e você tem sido guardado, você tem sido cuidado, você tem sido protegido, você tem tido alimento para a sua palavra. E conforme diz o Salmo capítulo 19, que diz que a palavra do Senhor, ela refrigera a alma, você vai dar graças a Deus por esse alimento que tem refrigerado a tua alma no viver dos dias de hoje. Amém? Você tem a agradecer? Tem a agradecer.
nós vamos dar graças. E aí Jesus partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Se deu. E aí depois do pão, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mais uma vez, ele se deu. Deu. Isso é amor, dar-se. Voltado aos outros. Voltado aos outros, voltado a nós. E ele diz assim: para fazermos isso, proclamamos, toda vez que fizermos isso, tomarmos dos elementos, nós vamos estar proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Por que proclamar a morte do Senhor? Porque estamos proclamando que o preço pago já foi pago. Ele morreu, Ele venceu toda a morte, Ele pagou o preço e Ele ressuscitou. Por isso, até que Ele venha. Porque se não tivesse ressuscitado, Ele não viria. E a palavra de Deus chama a atenção para não fazermos de forma indigna. E aquele que fizer de forma indigna, tomar dos elementos de forma indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, nós sempre orientamos, queridos, que essa ceia não é um ritual que tem que acontecer a todo mês. Não é um ritual comum, normal. Por isso nós orientamos: pai, ensine os seus filhos acerca de Cristo Jesus, acerca do corpo de Cristo. Sim, tenham experiências com eles de uma entrega a Jesus. Por quê? Porque fazer indignamente é ser leviano, e isso não tem nada a ver com amor, de dar-se. E ele chama mais a atenção: se fizermos indignamente, ou seja, sem consciência e sem entendimento do corpo de Cristo. E hoje, quem é o corpo de Cristo? É a igreja, é você, é o seu irmão ao seu lado, à sua frente, atrás de você. É a igreja do Senhor, isso é o corpo. Se nós tomarmos desses elementos sem entendimento de que se eu ferir o meu irmão, eu vou estar ferindo o corpo, eu vou estar sendo leviano. E aí o texto termina dizendo: é por essa razão que muitos já estão fracos, doentes, e vários já dormem, já faleceram. A ceia é reafirmação do preço pago por minha vida, por sua vida, pelas nossas vidas, e do compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Eu queria que você ficasse em pé agora. Nós vamos participar rapidamente da ceia, porque eu ainda não terminei. Eu quero terminar. Então, nós damos graças a Ti, Senhor, Pai, pelo entendimento acerca, Senhor, deste fundamento básico que é o amor, Senhor. E Tu és a verdadeira expressão, Senhor, e nós tomamos esses elementos, Te damos graças pelo pão, o pão natural que o Senhor não tem deixado faltar, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, e o Senhor tem trazido suprimento a todas elas. Mas nós Te agradecemos pelo pão, Senhor, que é o pão da vida, que é Cristo Jesus. O entendimento e a revelação acerca de que fazemos parte do corpo de Cristo. O entendimento e a revelação de que somos canais, agentes de milagres da Tua parte, e que o Senhor nos chama hoje a entrarmos num novo nível de intimidade contigo, de conhecimento da Tua presença, da Tua vida, Senhor. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, e celebramos, ó Deus, esta nova aliança no Teu sangue. Foi paga com um preço de sangue, ela é viva. Oh Senhor, nós Te agradecemos, Pai, e reafirmamos aqui: há sim um preço pago pela minha vida, mas há sim um compromisso contigo, e é um compromisso, Senhor, com a igreja de Cristo Jesus, Senhor, na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, na nação brasileira, ao redor do mundo. Sim, Senhor, temos esse compromisso, temos esse entendimento. Te agradecemos em nome de Jesus, em nome do Senhor. Os irmãos vão passar servindo. Você pode pegar do pão e já participa do pão, e aí pega do cálice e participa já do cálice. Desculpe fazermos assim, hoje vamos fazer um pouquinho diferente, mas já pode participar em nome de Jesus, conforme você for recebendo.
Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Você vai recebendo, pode participar do pão e participa do cálice. Glorifica o Senhor. Dá graças ao Senhor pelo pão, do pão de Cristo Jesus. Dá graças ao Senhor. Aleluia. Conforme você tiver participado, começa a louvar o Senhor. Louva o Senhor. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sim, Senhor. Inimigo eu era, mas você lutou por mim. Se você não foi servido ainda, levante uma de suas mãos. Os irmãos possam estar identificando. Bom pra mim. Indigno eu era, mas você pagou por mim. Aleluia, Jesus. Tu tens sido tão gentil pra mim. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero encerrar esse tempo. E encerrar esse tempo, você pode se assentar. Os irmãos vão estar passando, recolhendo os cálices. Mas eu quero fechar, queridos, voltando a esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, o verso 13, que nós vimos acerca desses três fundamentos básicos: a fé, a esperança e o amor. Estes permanecem e são fundamentos para o projeto, o reino de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas esse texto ele termina dizendo: porém, o maior destes é o amor. É o amor. Porque fala do próprio Deus, porque fala do próprio Senhor. O maior destes é o amor. E o Senhor tem nos chamado à visão de 2018. A fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13. Para o nosso viver, para o seu viver, para o nosso andar como igreja, sobre a cidade de Florianópolis, sobre Santa Catarina, aonde o Senhor nos levar, com os fundamentos da fé, da esperança e do amor. Agora, queridos, olha que coisa preciosa. O amor fala do próprio Deus. O amor impulsiona a fé e a esperança. O amor que o Senhor, nós podemos amar. 1 João diz que nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é o amor.
Nós podemos amar, nós podemos tomar do amor do Senhor, e o amor do Senhor nos impulsionar à fé, a palavra do Senhor, a esperança, a crer esperando no Senhor, e a não deixar os nossos corações serem tomados por um agito, por dúvidas. Sabe, amado, é interessante quando o nosso coração ele é tomado de sentimentos, ele é tomado e ele é voltado para si próprio. Sabe, isso fala de algo que é completamente diferente do amor, mas isso está falando do egoísmo, está falando da natureza humana. Por isso, amado, nós queremos deixar, como o apóstolo Paulo deixou, é um desafio para a sua vida para 2018. Assim como o apóstolo Paulo deixou quando ele estava já indo para o seu martírio, ele iria morrer. 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Guardar aqui é no sentido de perseverar, não abandonar, permanecer, usar desta ferramenta no dia a dia. No dia a dia. E o mesmo apóstolo Paulo, ele fecha essa questão acerca do amor, acerca da fé e da esperança, dizendo em Romanos: amai-vos cordialmente uns aos outros, sede fervorosos no Espírito, e regozijai-vos na esperança. Na esperança. 2018, querido, Deus tem para o seu viver, algo estupendamente maravilhoso, tremendo, na unção e na revelação da sua presença e do seu Espírito. Mas para 2018, o Senhor tem um estupendo projeto de reino de Deus, através da sua resposta, da sua vida. Através da resposta da sua vida. Reino de Deus, vidas sendo alcançadas, lugares sendo transformados, pessoas sendo curadas. Reino de Deus. Reino de Deus. Amado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam continuamente sobre as nossas vidas, e o projeto do Senhor venha plenamente à luz, pela resposta e correspondência do meu coração, em nome do Senhor. Você pode ficar em pé comigo, queridos?